fundamentação, tá? Fundamentação. Gente, nada vem do nada. Se você está usando o computador aí, para o computador surgir, tem que ter um fundamento teórico. Alguém que inventou o computador tem que ter o lado científico. Se um avião ele está voando, tem uma teoria que sustenta ele literalmente no ar. Se você está usando o Wi-Fi, o Wi-Fi para ele surgir, ele não surgiu do nada. Então, gente, todas as ciências têm suas teorias. E isso nós chamamos de fundamentação. Então, os direitos, gente, têm a sua fundamentação. Os direitos humanos não poderia ser diferente. Então, aqui na nossa aula, nós temos 4 fundamentações. Tá? Eu acho que uma, eu nem coloquei na apostila, não lembro exatamente. Não lembro exatamente se eu coloquei só 3 ou 4. Mas aqui nós temos 4. Tá? Então, fundamentação justnaturalista. Gente, eu já falei para vocês indiretamente aqui do justnaturalista. Quando, professor? Meu Deus, deixa eu apagar isso aqui que eu tenho toque. Tenho toque com sujeira no quadro. Eita. Toma conta de mim. São amores. Amores que matam. Tenho toque com isso aqui. Pronto. Bem aqui, olha, filho de Deus. Direito do homem. O direito do homem é aquele direito divino, aquele direito biológico, aquele direito lá que o cara já nasce com a vida. De cunho, olha aqui o que está aparecendo? Justnaturalista. Então, filho de Deus, está aqui, olha, o que diz essa teoria? Origem superior e universal. Os direitos humanos, eles surgiram antes da criação dos legisladores, dos tribunais, das constituições, dos pactos, antes de existir as leis escritas. É isso que diz a teoria justnaturalista, né? Está em normas anteriores, decorrentes de um conjunto de ideias de origem divina ou fruto da razão humana. A razão humana, gente, aquela na origem da humanidade, porque daqui a pouco a gente vai observar outro conceito de razão humana. Para essa teoria, para essa corrente, os direitos humanos seriam equivalentes aos direitos naturais, aqueles direitos que são intrínsecos à pessoa, ao homem. A teoria positivista, gente, ela já é totalmente diferente, né? Ela se opõe aos justnaturalistas. Eles dizem que para os direitos humanos existir, ele tem que estar presente no ordenamento jurídico. Ele tem que estar no papel, ele tem que estar escrito, ele tem que estar no tratado. A partir do momento que os direitos humanos, gente, ele está num tratado, está numa Constituição, ele está escrito, esse direito ele é um direito positivado. Como, por exemplo, tem um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império, olha aqui, ó, império da lei. Então, os direitos humanos, para serem direitos humanos, para terem validades, eles têm que estar respaldados na lei. É isso que diz os pensadores positivistas. Beleza? Nós temos, gente, os pensadores, os doutrinários aqui, moralistas. Os direitos humanos, gente, estão acima das leis, estão nas leis, mas estão além das leis. Os direitos humanos ele é resultado de conceitos morais, de conceitos da sociedade, de conceitos contemporâneos. Então eu sempre falo isso em sala de aula, né, gente? Infelizmente, na década de 70, 80, era muito normal o marido bater na esposa. Um empurrão, um tapa, e as mulheres aceitavam. Por quê? A ética e a moral dessa época era assim, infelizmente. As mulheres aceitavam ser traídas. As mulheres aceitavam salários desiguais. Era muito comum você chamar o cara de neguinho, pretinho, piadas racistas no ambiente de trabalho.
Isso, gente, década de 70 e 80. Hoje são assim? Essas situações? Não. Hoje, graças a Deus, nós temos Lei Maria da Penha, as mulheres estão lutando cada vez mais por direitos iguais na questão salarial. Hoje, o racismo, o combate ao racismo, ele é muito forte. Então, isso são valores morais, éticos, que mudam ao longo da história e, logicamente, ajudam a construir os direitos humanos, né? Então, está dizendo aí no item 2. Os direitos humanos podem ser considerados direitos morais, que não aferem sua validade por normas positivadas. Então, não dependem somente de normas escritas em leis. Lá no último item do slide, existe um conteúdo ético na fundamentação dos direitos humanos. Ético, moral, no que se refere à necessidade de assegurar uma vida digna às pessoas. Então, gente, para você ter uma boa vida, você tem que ter um bom trabalho. Para você ter um bom trabalho, você precisa ter um bom salário, né? O salário, o trabalho faz parte da dignidade humana, faz parte dos direitos humanos, né? Quer ver uma questão bem interessante, gente? Na década de 90, 80, era muito comum pegar uma moça do interior para trabalhar em casa de família. Tinha essa expressão, né? Trabalha onde? Eu trabalho em casa de família. O que a família fazia para a moça? Dava casa e comida e botava numa escola pública. Pronto. Não se pagava salário. Hoje isso é inadmissível, né? Entende-se que a moralidade integra o ordenamento jurídico por meio de princípios, referindo-se à exigência de justiça, da equidade ou de qualquer outra dimensão da moral, né? A partir do momento que muda a moral e a ética da sociedade, gente, essa sociedade civil organizada, ela vai cobrar outros direitos humanos. Bem aqui, por exemplo, gente, você observa hoje jovens, né, que estão processando o Estado europeu. Eu até postei aqui no meu Instagram, né, falando sobre isso, né? O Tribunal Europeu julga caso histórico liderado por jovens, isso em 27 de setembro de 2023. Eu estou lendo aqui a reportagem, tá, gente? Com idade de 11 a 24 anos, um grupo processa 38 países e pede ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos que responsabilize por não reduzir emissões que causam o aquecimento global. Ou seja, aqui é meio ambiente e direitos humanos e meio ambientes. Sigo lá o professor no Instagram para vocês pegarem essas dicas. Então, gente, a proteção do meio ambiente não é um novo valor moral? Década de 80, 90 em diante? Sim. Então, agora, esse valor moral, né, ele está sendo cobrado dentro da área dos direitos humanos. Antes da década de 70 era impensável isso, né, gente? Falar de meio ambiente, de desenvolvimento sustentável. Fundamentação racional, né? Para essa corrente, temos uma visão laica dos direitos humanos. Temos que ter essa visão não religiosa. A vinculação pretendida se dá em relação à razão humana. A razão, gente, é o pensamento racional, é o pensamento científico, né? Que nós temos diferentemente dos outros seres vivos, de outros seres humanos, de outros seres vivos. O homem, por intermédio de uma reflexão racional, procura estabelecer como inerente à condição humana, constituirá o fundamento para os direitos humanos. Então, os direitos humanos só podem surgir de uma construção racional. Esse fundamento ganhou força com o desenvolvimento dos pensamentos iluministas. Como, por exemplo, né, gente, do iluminismo nós temos o teórico Montesquieu. O filósofo Montesquieu foi que pensou a questão da divisão dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, né? E isso acaba evitando o quê? O abuso de poder, né? A proteção do cidadão. O cidadão ele deixa de ser apenas um súdito. O indivíduo deixa de ser um súdito e passa a ser um cidadão com direitos. E, inclusive, cobrando do Estado a legislação de direitos humanos, né? Os defensores do fundamento racional compreendem que os direitos humanos têm sua base lançada nesse movimento, século XVII, principalmente no século XVIII. Isso nós iremos ver um pouco mais quando a gente for estudar a afirmação histórica dos direitos humanos.